E ainda nesse clima de oração, de presença de Deus, vá permitindo que o Espírito Santo, Ele acalme, Ele tranquilize o seu coração, que seja Ele a preparar-nos para escutarmos a voz de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que és o doce hóspede da alma, mais uma vez, nós nos abrimos à vossa ação, porque queremos escutar o que Deus tem a nos falar nesta noite, e que seja de fato, ó Senhor, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor mesmo, falando ao nosso coração, trazendo uma palavra que nos dê um novo ânimo, que renove em nós a fé, a esperança no vosso amor e na vossa misericórdia. É a graça que nós os pedimos, Senhor, confiantes, nesta noite, esta noite que o Senhor preparou para nós, uma noite de graça, uma noite de derramamento da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, eu confio em vós, Jesus. E boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha pela live, nesse momento de oração, pela comunidade católica Nova Via. Eu os convido nesse instante a pegar comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Eu estou utilizando a tradução da Bíblia Ave Maria. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurado os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus amados irmãos e irmãs, o texto de Mateus, ele inicia dizendo que Jesus, ele subiu a montanha. Isso nos remete quando Moisés também, ele sobe a montanha e ele recebe de Deus os mandamentos. Aqui é o próprio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o unigênito do Pai,
aquele que é maior do que Moisés, quem sobe a montanha. Moisés, ele fala em nome de Deus. Jesus, ele fala no próprio nome, porque ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, é Deus. E o texto diz que Jesus, ele sentou-se. Era costume, na época de Jesus, os mestres sentarem para ensinar aos seus discípulos. E o mestre Jesus, ele quebra todos os paradigmas da sua época, principalmente no sentido de que, na época, era os discípulos quem escolhia o seu mestre. Jesus, ele faz o inverso. É ele quem escolhe. Assim como também hoje, Jesus, ele continua a escolher os seus discípulos, a cada um de nós. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, foi escolhido, foi escolhida por Jesus para ser discípulo, discípula dele. E o discípulo, ele é chamado a gozar de uma intimidade com o seu mestre. Nos ajuda a pensarmos nisso o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13, quando Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele os chama para que eles permaneçam com ele, primeiramente. Depois, Jesus os envia em missão para pregar o Evangelho. Mas, primeiramente, Jesus, ele chama os seus discípulos para permanecer com ele, para viver uma vida de intimidade com o seu mestre. E se nós queremos seguir Jesus, nós devemos seguir o seu exemplo. O discípulo, ele é chamado a tomar o mestre como exemplo e seguir os seus passos. É por isso que o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele apresenta o Sermão da Montanha, principalmente nesses versículos que nós estamos meditando, como sendo uma biografia de Jesus. Porque Jesus, ele é o verdadeiramente pobre, o Deus que assume a nossa natureza, que se aniquila para conquistar a salvação para toda a humanidade, se faz humilde e pequeno. Ele é o verdadeiro pobre. Ele é verdadeiramente manso, puro de coração. Então nós temos aqui no Sermão da Montanha, como diz o nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI, saudoso assim nas suas falas lindas, enriquecedoras, que Jesus, ele é apresentado a nós como sendo aquele que cumpre todos esses requisitos que nós também somos chamados a viver em nossas vidas. Ele é verdadeiramente misericordioso. E quando nós podemos também, seguindo o exemplo do Mestre, sermos também puros de coração, mansos, humildes, misericordiosos com os nossos irmãos. Quando nós nos apropriamos de Jesus. São Bernardo de Claraval, ele diz que nós só podemos ser santos quando nós nos apropriamos da santidade de Cristo. E isso se refere também à humildade, ao amor e à misericórdia. Nós só nos tornamos misericordiosos quando nós nos apropriamos
ele fala até uma palavra muito mais forte do que apropriar. Ele fala quando nós roubamos da santidade de Cristo. E nós podemos colocar também a misericórdia. Nós só conseguiremos seguir o Mestre Jesus, sendo misericordiosos, se nós nos apropriarmos, se nós permanecermos em Jesus. Sem Jesus, nós não conseguimos seguir os seus passos. Nós dependemos tanto do amor e da misericórdia de Deus, que até mesmo para nós amarmos a Deus, nós precisamos dele para cumprirmos este mandamento. E assim se refere também o amor ao próximo. Mas como ser misericordioso? Permanecendo em Jesus e bebendo da fonte de misericórdia que é o próprio Jesus. Se nós queremos viver envolvidos pela misericórdia de Deus e praticarmos a misericórdia com os nossos irmãos e irmãs, nós precisamos beber da fonte que é o coração de Jesus. Beber daquele coração que foi aberto no alto da cruz. Como relata o Evangelho de São João, no capítulo 19, quando diz que o soldado, para conferir se Jesus já estava morto, abriu-lhe o lado e imediatamente jorrou sangue e água. Ou seja, Deus, ele se derramou como uma fonte inesgotável de misericórdia para toda a humanidade. E é nessa fonte, meus amados irmãos e irmãs, que nós somos convidados a beber. E hoje é um dia muito favorável para nós continuarmos a beber dessa fonte, se já o fazemos, e se não, nós nos voltarmos a ela, que é o próprio coração de Jesus. É o convite que Jesus está fazendo a você, meu irmão, a você, minha irmã, de se aproximar do coração que continua aberto e se derramando em amor e misericórdia. Me faz recordar aquele texto, quando João, ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. É o convite que o Senhor está lhe fazendo nesta noite. Ele quer que nós nos tornemos próximos do seu coração misericordioso, que nós lancemos um olhar a Ele, confiar a Ele todas as nossas preocupações, tendo a certeza, em outras palavras, a convicção plena que Ele está cuidando de nós. Que maior do que tudo o que nos perturba, preocupa, é o amor e a misericórdia de Deus. E nós somos chamados a confiarmos desta forma, porque nós estamos nos aproximando do trono da graça de Deus. Tem um texto que nos ajuda, e muito, a percebermos o quanto Deus, Ele deseja que nós nos aproximemos dessa fonte de amor e misericórdia, que é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Olha o convite que o Senhor está nos fazendo nesta noite. É como se Ele nos dissesse: aproximem, meus filhos, minhas filhas, aproximem
deste trono, que é o meu coração aberto, o meu coração que se derrama em amor, em misericórdia, para que possam alcançar a misericórdia e a graça de um auxílio oportuno. E o quanto nós precisamos nos aproximarmos mais deste trono. E que trono é este, meus irmãos? Eu não me refiro a um trono como muitas vezes nós imaginamos, um trono glorioso, cercado por pedras preciosas, aonde Deus está sentado, nos olhando de longe. Mas o trono que eu me refiro e que Deus, Ele quer que nós nos aproximemos, é o trono que Jesus sentou ao estirar os seus braços e ao derramar o seu sangue, o trono aonde Jesus sentou, para que nós nos aproximemos dele, é a cruz. E lá na cruz, a fonte aonde nós somos chamados a beber da misericórdia de Deus, para sermos mais fortes, para alcançarmos a graça que nós necessitamos, para nos apropriarmos da salvação que Ele nos trouxe. Esse trono, meus irmãos e irmãs, é a cruz. A fonte é o coração de Jesus. Este é o grande convite que Deus está nos fazendo nessa noite. Até porque nós sabemos muito bem o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de grande provação, de luta. Hoje, na segunda leitura da liturgia da Santa Missa, é bem propício para o que nós estamos vivendo. Quando o apóstolo, ele diz: é isso o que constitui a vossa alegria. O que constitui a nossa alegria? Nós podemos dizer, afirmar, a nossa alegria é sabermos que temos um Deus que é amor, que é misericórdia, que está vivo no meio de nós, que nos sustenta pelas suas mãos, que não nos abandona em meio às provas que nós vivemos e estamos vivendo. E vejam, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Meus amados irmãos, aquele que quer imitar o Rei da Misericórdia, o Mestre Jesus, o caminho é um caminho, sim, de provações. Eu não me canso de dizer que aquele que decide seguir Jesus, o caminho é o da renúncia, é o da cruz, para depois sermos honrados quando Ele se manifestar na sua glória. E nós somos um povo bem-aventurado, porque nós cremos, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, nós continuamos a crer, e cremos desta forma: esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. Isso é para vós a fonte de alegria inefável e gloriosa. Nós o amamos e cremos em Jesus, mesmo não tendo a possibilidade de vê-lo com os nossos olhos físicos. Nós enxergamos Jesus com os olhos da nossa fé, ou como os místicos preferiam chamar, com os olhos da mística,
da experiência com o Senhor ressuscitado. Nós o amamos, sim. E amando o Senhor, nós depositamos no coração misericordioso de Jesus a nossa vida, a nossa família, os nossos sofrimentos. Como dizia no início, na oração que o nosso irmão aqui conduzia, é um texto que me toca profundamente, da primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e eu ouso dizer, nós devemos sim tomar os devidos cuidados, mas maior, não mais maior, viu? Mais, tá? Dê uma pausa, maior é o que está em nós do que tudo que nós estamos enfrentando nessa atual circunstância. Porque quem está em nós é Deus. Deus está no mais profundo do nosso ser, e essa foi a grande descoberta que moveu muitos corações de homens e mulheres que nós chamamos de santos e santas na nossa igreja. Foi o que moveu São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus, Elizabeth da Trindade, quando ela fala da inabitação de Deus, Deus que habita dentro de nós, foi o que experimentou Santa Faustina Kowalska, a experiência desse Deus que habita em nós. E porque Deus habita em nós, as nossas dificuldades, os nossos problemas, não são maiores e não são impossíveis de suportarmos, porque a força de Deus que está em nós, quando nós nos abrimos a ela, a misericórdia de Deus que nos envolve, meus amados irmãos e irmãs, deveriam nos impulsionar a uma total confiança e abandono nas mãos do Senhor. E vejam que o próprio Jesus, ele falou a Santa Faustina Kowalska, e eu acredito que muitos que estão agora nos ouvindo devam conhecer o diário de Santa Faustina, aonde Jesus revelou a ela uma fonte de misericórdia para a humanidade. E aqui é bom que nós saibamos, essas revelações particulares, elas não acrescem nada à revelação pública e considerada plena que Jesus fez e que nós temos nas Sagradas Escrituras, na tradição da igreja, e que é interpretada pelo poder do Espírito Santo, pelo magistério. Mas essas revelações particulares, uma vez que a igreja as vê de forma favorável, elas nos ajudam a viver melhor aquilo que Jesus já nos revelou através da sua palavra. E quando perguntam a Santa Faustina Kowalska o significado desta imagem que nós temos no quadro de Jesus misericordioso, porque foi uma imagem que o próprio Jesus pediu a Santa Faustina Kowalska que fosse pintada, e com promessas lindíssimas, meus irmãos, promessas que se atualizam também nos nossos dias. Não foi só naquele período de 1930 e pouco, mas essas promessas, elas continuam a vigorar até os nossos dias, e ela continuará, eu ouso dizer, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se pergunta qual o significado dos raios da imagem, um raio mais pálido e o outro mais avermelhado, o próprio Jesus, aquele que habita no interior do ser humano, a qual Santa Faustina teve essa experiência, ele mesmo lhe diz interiormente: os dois raios representam o sangue e a água
O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo, olha o que Jesus está pedindo, esse domingo que nós estamos vivendo, depois da Páscoa, seja a festa da misericórdia. Nos detendo, primeiramente, nessa explicação que Jesus faz a Santa Faustina Kowalska sobre os raios. Ele fala que estes raios, eles defendem a alma da ira, da justiça, que um dia nós teremos que enfrentar. Por quê, meus irmãos? Esses raios nos defendem. Porque uma vez que nós somos lavados pelo sangue e a água que jorrou do coração de Jesus, quando, através do batismo, dos demais sacramentos, nós somos enxertados no corpo místico de Cristo, o Pai, quando Ele olha para a humanidade, quando Ele olha para nós, Ele nos enxerga através do seu Filho Jesus. É como se Jesus, isso também estará no diário de Santa Faustina Kowalska, é como se Jesus se colocasse diante do Pai, e o Pai enxergasse a cada um de nós, através das chagas, das mãos, dos pés e do coração do seu Filho unigênito. E ao olhar para nós, ao olhar para a humanidade, o Pai, Ele se derrama em misericórdia, em amor. E vejam, nós não merecíamos todo este amor que Deus manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. Foi gratuidade de Deus, puro ato de misericórdia. E mesmo sem merecer, Deus o fez. E quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, sejamos sinceros conosco mesmo, quantas vezes nós não aproveitamos tantas graças que Deus nos ofereceu e continua a oferecer pela nossa salvação. Quantas vezes somos tíbios, frios com Deus, e quantas vezes também nós nos desesperamos diante das nossas provações. São justamente nesses momentos que nós passamos por provações que nós somos chamados a confiarmos ainda mais no nosso Senhor. Mesmo que nós tenhamos que passar por um momento de grande escuridão, de grande dificuldade, quando nós confiamos no Senhor, no seu amor e na sua misericórdia, nós somos muito mais fortes, nós permanecemos em pé, porque não é pelas nossas próprias forças que nós caminhamos, é por graça de Deus. É pelo Senhor que nós estamos marchando, é pelo Senhor que nós queremos alcançar uma meta, o reino dos céus, a vida eterna. E eis uma oportunidade que o Senhor está nos dando, nesse dia da festa da misericórdia. E ele continua no diário: pede a meu servo fiel, provavelmente o padre, eu não sei se vou pronunciar de forma correta, o padre Espoco,
que foi o confessor de Santa Faustina Kowalska, mas nós podemos também ver nesse servo fiel, depois, mais à frente, o Papa São João Paulo II, que foi o responsável por promulgar a festa da Divina Misericórdia. Que nesse dia se fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total das culpas e das penas. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, é promessa de Jesus. Aquele que se aproximar dessa fonte de misericórdia alcançará o perdão de todas as culpas e de todas as penas. Nós, meus irmãos, que nos aproximamos dessa fonte de misericórdia, arrependidos, em estado de graça, tivemos a oportunidade, mesmo que não participando presente, mas de participarmos espiritualmente e fazermos a comunhão espiritual. Essa promessa, ela se refere a nós. E depois nós vamos orar pedindo essa graça, diante do quadro pintado, que representa o nosso Rei misericordioso. E mais, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Que promessa bem propícia para os nossos tempos. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Antes de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, a humanidade ainda estava inquieta. Quantas pessoas sem paz no coração, porque não buscam na fonte. Como dizia Santo Agostinho, o coração do homem anda inquieto e não encontra repouso senão em Deus, não encontra paz senão em Deus. E se nós queremos encontrar paz em meio aos tormentos dessa vida, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus, mais do Senhor. Mesmo que a nossa vida ela seja chamada pelo Senhor, porque nós sabemos que um dia isso irá acontecer. É por isso que nós professamos a nossa fé na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, ou na sua segunda vinda gloriosa, que nós rezamos na liturgia da Santa Missa, que nós aguardamos, esperamos a vinda do Cristo Salvador. Esperamos mesmo, não somente no momento da Eucaristia, mas esperamos a segunda vinda. E se essa segunda vinda não acontecer, com Jesus voltando glorioso, ela acontece quando nós morremos, quando nós passamos, depois da morte, pelo juízo particular. Isso está no catecismo da igreja. Há um juízo particular aonde a nossa alma vai ser destinada ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. E veja, a igreja, ela não ensina diferente disso. Embora muitos hoje queiram dizer que o inferno não existe, o purgatório não existe, mas a igreja, ela não revogou essa verdade de fé. Se alguém fala o contrário, está falando em nome próprio, não em nome de Jesus e não em nome da igreja. Mas antes dessas coisas acontecerem, de Jesus vir como justo juiz, Ele nos concede um tempo de graça, um tempo de misericórdia. E Ele mesmo diz isto no diário de Santa Faustina, lá no número 83. Escreve isto: antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal. Toda luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá um sinal da cruz no céu.
e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Jesus, quando ele fala, ele cumpre. Antes de vir como justo juiz, ele está oferecendo a nós, homens, o tempo de misericórdia. Esse tempo de Kairós que nós ainda estamos vivendo e que continuará até o dia ou da nossa morte ou da segunda vinda gloriosa de Jesus. Esse tempo de Kairós, esse tempo de graça, de misericórdia, é um tempo oportuno para nós nos aproximarmos mais do coração de Jesus. É tempo de decisão, meus irmãos. Não dá mais para ficarmos em cima do muro. É hora de nós nos decidirmos para valer por Jesus, de prepararmos a nossa alma, o nosso coração para um encontro definitivo com Ele. Eu não sei se isso se dará em breve ou não, mas nós precisamos sempre estar preparados, porque a nossa vida não se resume a esse espaço e tempo que nós vemos, que nós podemos palpar. A nossa vida, ela é criada por Deus para a eternidade. É lógico que nós temos que viver bem aqui, fazermos de tudo aqui para vivermos de acordo com a vontade de Deus, vivermos bem, vivermos com saúde, mas a nossa esperança é muito maior do que o que nós podemos alcançar neste mundo, limitado a espaço e tempo, e limitado também pelas enfermidades, pelas epidemias. Eu vou falar algo que é muito pessoal, e quando se fala de algo pessoal, você tem a liberdade de aceitar ou não. Eu gostaria muito que Jesus voltasse logo. É a esperança do meu coração, porque quando Ele voltar, é que este mundo vai ter jeito. Só quando Ele voltar, meus irmãos. É lógico que nós não podemos desistir de lutar, sabe, de sermos justos, misericordiosos, mas o mundo, ele só terá conserto, o homem só terá um conserto definitivo quando Jesus voltar. Aí lá nós não teremos mais que nos preocupar com fome, com pandemias, com morte, com sofrimento, porque nós viveremos uma eternidade com Deus. É isso que Deus quer para nós, e nós não podemos abrir mão dessa grande graça que o Senhor já conquistou e nos deu gratuitamente, por amor e por misericórdia. E para vivenciarmos essa grande graça que o Senhor nos conquistou, eu os convido, meus irmãos e irmãs, a olhar para o quadro de Jesus misericordioso que nós temos aqui à nossa frente. Contemple agora Jesus e, se você tiver a oportunidade, até mesmo nessa contemplação, de se ajoelhar, mas olhando para Jesus. Não se detenha no pregador, em quem está cantando, mas olhe somente para Jesus. Contemple-o, olhando nos teus olhos, te chamando, te envolvendo em seu amor, em sua misericórdia. Esses dois atributos de Deus. E vá se sentindo acolhido, acolhida
no coração misericordioso de Jesus. Você que estava sem esperança, desanimado, desanimada, preocupado, preocupada ao extremo de te prostrar ao chão por medo, confie agora ao Senhor a sua vida, a sua família. Sinta-se envolvido, envolvida pela misericórdia de Deus. E ó Jesus, confiando em vós, confiando no vosso amor e na vossa misericórdia, nós os pedimos, estendei, Senhor, sobre todos os que nos acompanham, sobre todas as pessoas que nós trazemos no coração, e derramai sobre nós, Senhor, derramai sobre o mundo inteiro os raios da vossa misericórdia, para nos curar, Senhor, para curar este mundo doente, doente não somente pelas doenças físicas, pelas pandemias, mas o mundo doente, Senhor, por causa do pecado, do egoísmo e de tantos outros males, Senhor, que nós enfrentamos. Cura, Senhor Jesus, liberta-nos, Senhor Jesus, pelo poder do vosso preciosíssimo sangue. E vos pedimos, Senhor, confiando na vossa misericórdia, cura-nos, Senhor, do pecado que nos impede de nos aproximarmos mais do vosso coração misericordioso. É a graça que nós pedimos, Senhor, nesta noite, diante da vossa promessa, Senhor. Reconhecemos o quanto nós somos frágeis, pecadores, o quanto, Senhor Jesus, muitas vezes desprezamos, conscientes ou inconscientes, a graça que o Senhor derrama. Ó Jesus, queremos nos reconciliar convosco e pedir, Senhor, o teu perdão, a tua misericórdia, e fazermos a graça da experiência no teu perdão, Jesus, do encontro pessoal com o Senhor, um encontro que nos mude, Senhor, ainda mais, um encontro que converta os nossos corações, que desperte em nós uma fé viva, Jesus, uma fé que nos impulsione a não ficarmos paralisados no medo, nas angústias. Ó Jesus misericordioso, queremos fazer a experiência contemplando a imagem que o Senhor mesmo mandou pintar ao revelar-se a Santa Faustina Kowalska. Queremos receber, Jesus, o teu perdão, as indulgências, Senhor, próprias desse dia. Dai-nos, Senhor, por misericórdia, esta graça, porque devido a essa situação muitos não puderam confessar-se, muitos não puderam comungar o teu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, como gostaríamos de comungar. Quantos fizeram, Senhor, a comunhão espiritual? Apesar, Senhor, de não cumprirmos os requisitos como deveria ser, por tua grande misericórdia, Senhor, o Senhor que é mais interessado em nos dar a tua graça, dai-nos a graça de experimentarmos, Senhor, e recebermos as indulgências próprias desta festa. Misericórdia, Jesus, misericórdia do mundo, misericórdia do nosso Brasil, misericórdia, Senhor, nós clamamos por nós, pelos nossos. Misericórdia, Jesus, nós os pedimos por intermédio daquela que é a nossa mãe,
a rainha da misericórdia. Nós queremos fazer a experiência, Senhor. Dai-nos essa graça, Jesus. Mesmo que seja a última graça, Senhor, a recebermos em nossas vidas, nós queremos aproveitar, Senhor, confiando no Teu amor, na Tua misericórdia, e que o Senhor está cuidando de nós. Que para o Teu coração misericordioso, nada é impossível. Por isso mergulho, Senhor, no oceano de vossa misericórdia, as minhas misérias, as nossas misérias, Senhor. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, é bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Mergulho minhas misérias, E ao mergulhar tuas misérias, permita que o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus o envolva, te levante. Maior do que os nossos pecados é o amor, a misericórdia de Deus. Apenas mergulhe. É o próprio Jesus quem nos abraça. É o próprio Jesus quem nos ama. Neste momento em que mergulhamos nossas misérias no oceano da misericórdia de Deus. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. E agradeça agora a Jesus por tanto amor, por tanta misericórdia, sim, da sua casa. Fale agora ao Senhor palavras de gratidão, palavras de louvor a Ele, a honra, a glória, ao Rei da misericórdia, aquele que é a nosso favor, aquele que faz de nós vencedores, aquele que nos levanta quando caímos, aquele que é o Senhor. Nós te louvamos, Jesus, de todo o nosso coração, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de fazermos a experiência do teu amor, da tua misericórdia, de encontrarmos, Jesus, encerrados no teu coração misericordioso. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecermos, o teu amor e a tua misericórdia nos alcança, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja por teu amor e misericórdia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, é bem maior que tudo. Me encontro
contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia.